disponíveis no chat e a ordem das falas obedecerá à ordem de inscrição. Também solicitamos que as falas sejam breves, visando respeitar a agenda de todos. Para realizar a moderação do evento, convidamos Jackson Maia. Jackson, a palavra é sua. Bom dia a todos. Vamos tentar retomar o Journal Club nesse novo formato e ver o que é que dá, né? Por uma insistência fortíssima do Márcio. Acho que ele está aqui para garantir que vai acontecer, porque eu fiquei enrolando por muito tempo. Mas o Chico é estudante de mestrado na Sociologia da UFRJ, é consultor do CGE, está trabalhando lá com o OCT, tem um trabalho muito interessante de fazer engenharia reversa de sistemas de recomendação de uma mídia social, que é o que o YouTube virou hoje, e eu acho que isso é um tema de muito interesse para o CGE, porque a partir do ano que vem a gente tem que começar a ser capaz de pegar dados, informação e tendências de outras fontes de dados que não apenas as que a gente está acostumado, patentes, artigos, e Lattes ou RAIS, que todo mundo está acostumado a ouvir. Então, Chico vai nos introduzir a esse tema, um trabalho bem interessante, e está contigo, Chico. Obrigado, Jackson. Obrigado a todo mundo por ter me aceitado aqui para falar um pouco do trabalho. Eu vou aqui compartilhar 2 segundinhos só. E vou me policiar aqui também para não passar dos 30 minutos, a gente ficar tranquilo. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui, ele é o primeiro contato com o meu projeto de mestrado, e que eu tenho feito, no começo, foi migrando cada vez mais para ser exatamente o que o Jackson falou, essa ideia de tentar entender o algoritmo como, na verdade, um ente social, né, um ente que ordene a sociedade e qual é a sua influência em diversos fatores, e para isso eu fiz essa pesquisa sobre especificamente o coronavírus. O algoritmo do YouTube, e estudar algoritmo em geral tem uma coisa muito particular, que é muito presentista, né? Você tem que lidar muito com dados do presente, e como o coronavírus, especialmente naquela época, essa pesquisa foi uma extração de dados de maio até junho, ele teve um grande impacto no coronavírus. Na sociedade, todo mundo estava pesquisando sobre isso, então eu achei interessante de ver o algoritmo do YouTube operando em algo que tivesse presente na maior parte, no imaginário da maior número de pessoas possíveis, né? Então, no caso do coronavírus. Então, o trabalho chama Fluxo e Durabilidade, disputas da ordenação do algoritmo do YouTube sobre o coronavírus, e vamos começar. Para iniciar, eu utilizei como base um trabalho de um pesquisador de Amsterdã chamado Ryder, que criou uma plataforma digital chamada YouTube Data Tools. Na verdade, isso pode ser até mesmo um script em R, para quem mexe melhor. Eu tive muita dificuldade no começo, especialmente porque eu não sabia mexer no início, e então eu fiz tudo por meio da plataforma, que é um site chamado YouTube Data Tools, que lá você pode fazer extrações padronizadas de dados do YouTube. Nesse caso, eu fiz extrações de listas, ou seja, uma extração de dados que fosse os 300 primeiros vídeos na ordem do próprio algoritmo do YouTube. Então ele ordenava, o primeiro vídeo seria aquele vídeo que quando você entra é o primeiro que você vê, e o último seria o número 300, né? Então 15 páginas depois, o que você teria visto. A proposta era usar os queries, né? Queries seria tipo, o espaço de busca do YouTube. Então buscar diferentes termos e observar durante vários e vários dias, no caso 50 dias, como é que esses termos foram trabalhados. Ou seja, qual seria a flutuação desses vídeos por entre os diversos dias. Na sua posição entre o primeiro número 1 e o número 300, né? Entre a primeira página e a 15ª página. O objetivo de ser 300 vídeos é exatamente para ser uma amostragem bem grande, quase nunca, como a gente já sabe, até dados do próprio YouTube demonstram que em torno de 80% dos vídeos são da primeira página, né, que as pessoas tiram, que veem, mas mesmo assim é interessante observar essa parte de trás como uma cozinha do algoritmo, digamos assim, o que ele vai organizando sem que a gente esteja necessariamente vendo, quando é que ele começa a aparecer o vídeo, onde é que ele vai ser colocado, etc. Enfim, os termos das quais eu trabalhei foram esses 8 aqui. Então é Covid-19, pandemia, coronavírus, quarentena, isolamento social, vacina, coronavírus, cloroquina e mandeta. É importante saber que na verdade eu pesquisei 32 termos e depois vai ser trabalhado ainda o resto, mas essa tem 2 razões de ser muito menos. A primeira, para ser muito mais claro, essas divisões seria mais interessante uma amostragem menor, e esses termos foram termos que eu achei curiosos e foi uma coisa relativamente arbitrária do que seria, de quais termos eu seria trabalhados.
e acabaram que eles se dividiram nesses 3 grupos, né? Então, flutuantes, que eu classifiquei aqueles que têm mais de 40 vídeos novos por dia. Vídeos novos, nesse caso específico, eu estou querendo dizer vídeos únicos, né? Então, um vídeo que nunca apareceu antes, ele aparece nesse dia. Não necessariamente que é um vídeo que foi publicado no mesmo dia, que depois eu vou usar esse termo de outra maneira, né? Então, primeiro, canais que tiveram mais de 40 vídeos únicos por dia, seriam canais flutuantes, quer dizer, termos flutuantes, desculpa, Covid-19, pandemia e coronavírus. Depois, o segundo grupo, esse que eu chamei de instáveis, é que está entre 20 e 40. Mesmo a gente pode ver aqui, né, que isolamento social, por exemplo, está muito mais próximo do estável, né, que seria esse próximo grupo, que está perto de, que seria menor de 20, do que instável, mas é interessante só para uma divisão um pouco mais hectárea, né, entre as etapas. E, por fim, os estáveis, que é vacina, cloroquina e mandeta, que estão os 3 com menos de 20 vídeos novos por dia. Para fazer o cálculo dos vídeos novos, eu peguei todos os vídeos únicos, né, subtraí 300, que seria o primeiro dia, e depois dividir pela quantidade de dias de extração, para ver quantos vídeos aparecem em novidade por dia, né? Enfim, para fazer isso, então, enquanto eu usava isso também para aprender um pouco linguagem de programação e esses novos tipos de cálculo, eu fiz 3 tipos de medida. A primeira delas é a permanência dos vídeos de acordo com as categorias que eles estão. Então, no caso, a gente tem... Opa, desculpa. A gente tem aqui nos flutuantes Covid, pandemia e coronavírus, só que coronavírus tem uma estrutura muito parecida com Covid, então eu decidi nem colocar aqui na abordagem. E cada um, eu não sei se vocês conseguem ver, porque talvez seja pequeno, mas o mais importante é que cada um deles tem não sei se conseguem ver meu mouse também, mas cada um deles é uma categoria que o próprio usuário coloca no seu vídeo ao publicar. E com isso a gente pode ver o tempo de duração do vídeo até que ele saia dos 300. Então, com Boxplot, como a gente sabe, né, uma linha é um quartil, o primeiro quadrado é outro quartil, depois um outro quartil e por fim o último quartil, então são 4 quartis distribuídos, e o quanto mais distante seria maior essa distribuição, maior a durabilidade desses vídeos, né? Então a gente vê algumas particularidades que são bastante interessantes, principalmente entre essa divisão entre Covid e pandemia. Covid, ele tem uma forte presença, principalmente de notícias e política, sendo que praticamente quase 100% dos vídeos se localizam aqui, até 7 dias de durabilidade, então eles têm uma alta substituição, e depois disso vão os que seriam os outliers, assim, estão distribuídos aqui por todo o resto, chegando a ter vídeos que duravam todos os dias dentro da amostragem. E ciência e tecnologia também tem muita presença, né, conseguindo chegar a ter vídeos de quase 30 dias de durabilidade, mas com uma certa distribuição alta, onde os 25 últimos quartil começa aqui em torno dos 13, por aí. E tem muita coisa de educação e entretenimento, alguma comédia, mas pouca, mas educação e entretenimento é forte. Vemos aqui que pessoas e blogs tem um tiquinho, mas é muito pouco, e How to and Style, esse daqui tem nada, né, em absoluto. Coisa que já não é exatamente o mesmo formato de pandemia. O que me fez pensar em pandemia como um termo híbrido, na verdade, em todos esses termos de qual eu abordei. Por que híbrido? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma forte presença, uma alta substituição, né, de notícias, como a gente vê aqui, que dura mais ou menos a mesma quantia aqui que o Covid, ele tem a ciência e tecnologia também é forte, mas entretenimento e educação tem uma quantidade de produção de vídeo muito mais forte, e pessoas e blogs também. E até mesmo o How to and Style tem alguma distribuição grande de conseguir ter vídeos que tem uma durabilidade muito alta. Essa abordagem me fez pensar que tem 2 principais tipos de vídeos, que depois vão ser, cada vez mais eu vou usar isso como uma abordagem para falar dos outros temas que eu separei, mas que os termos são mais informativos, que é o caso de Covid e coronavírus, são termos que falam abertamente sobre a doença, e aqueles que falam mais de um modo de vida, né, de uma construção subjetiva, do que fazer, como lidar individualmente com a pandemia, que é no caso, por exemplo, desse pandemia aqui. E Covid e coronavírus tem uma estética mais informativa, uma coisa mais voltada ao público, né, de questões públicas sobre o coronavírus. Já quando a gente vê aqui quarentena e isolamento social, isso demonstra um pouco o aspecto híbrido do pandemia, porque na verdade quarentena e isolamento social têm a mesma estrutura que pandemia no sentido de discutir questões de construção individual. Então muita força, muito grande em pessoas e blogs, principalmente em quarentena, até que em isolamento social nem tanto, mesmo assim tem, e uma forte presença em entretenimento, comédia, no caso, é imenso, no caso de quarentena, educação é muito grande, e notícia e política não é tão presente e tão forte. O caso aqui do isolamento social é um pouco mais forte, mesmo assim você tem uma forte presença de entretenimento e educação, durando muito,
e pessoas e blogs com uma forte concentração aqui, até mesmo uma distribuição, chegando a ter vídeos que duram todos os dias. O que demonstra que esses vídeos instáveis, eles têm uma característica de ser mais ou menos próximos dessa forma de estilo de vida ou construção de subjetividade, que é o que eu tinha demonstrado, diferente do que seria o caso dos estáveis. Enquanto os estáveis, eles parecem ser termos que também discutem questões públicas, também tem uma direção, mesmo tendo muita coisa de pessoas e blogs, no caso de cloroquina especificamente, muito provavelmente pelos vloggers, né, que são os youtubers, como a gente hoje em dia chama de youtubers, né, mas essa substituição baixa de notícias e políticas, como ela tem uma durabilidade alta nos dois termos. É importante dizer que cloroquina eu demorei para começar a pegar, porque ela demorou para aparecer também, então por isso que começa depois do dia 20, aqui na abordagem. Mesmo assim, entretenimento e educação, eles tudo tem uma durabilidade um pouco maior, mas parece ser um termo mais voltado para a estética de notícias direcionadas ao público, não a construção da própria forma de vida, né, essa ideia de construção de subjetividade que eu tinha dito, mas focado majoritariamente no fato de que não tem tanto apelo público, não é um tema tão central. É importante dizer que eu comecei a extração mais ou menos no dia 15 de maio, desculpa. Não, de abril, é abril, gente, eu confundi. Desculpa. Eu comecei na metade de abril, sendo que os primeiros 5 dias eu perdi, porque eu tinha extraído sem colocar a característica de ser em português. Então a perda do português eu achei melhor jogar fora os primeiros 5 dias de dados do que ter que necessariamente trabalhar com dois tipos, porque ia ter uma mudança muito radical entre o dia que eu parei de pesquisar em inglês e comecei a pesquisar em português. E aí depois eu fiz essas redes bimodais baseadas em agrupamentos de quantidade de dias de durabilidade. Então, se tinha até 10 dias de durabilidade, vai no grupo 1, se tem até 20 dias, vai no grupo 2, se tem até 30 dias, vai no grupo 3, até 40 dias no grupo 4 e até 50 dias no grupo 5. Sendo que a minha grande dúvida era, o que faz o vídeo durar? O que pode ser a característica? E na minha primeira concepção seria, se um vídeo está disputando uma rede, um termo que é mais disputado, ele tem que ser... ele com certeza vai durar menos do que em outros se ele for numa menos disputada. Então, por exemplo, se um vídeo fosse classificado com Mandetta, ele teria necessariamente uma durabilidade muito menor do que se fosse classificado com Covid-19. O que eu descobri foi um pouco fora disso. Eu imaginava, então, que seria uma associação direta, um sistema simples, digamos, entre a quantidade de views, likes e comentários e o grau de disputa que teria em cada uma dessas abordagens para serem feitas, para serem classificadas. Mas isso se prova falso, e na verdade cada termo tem sua própria forma de classificação. Essa rede em particular, ela é feita apenas por grupos, por vídeos que tiverem mais de durabilidades diferentes em dois termos, ou seja, ele é classificado em dois termos diferentes, e ele tem que ter durabilidades diferentes. Por exemplo, os que estão aqui em torno do 4, eles estão conectados com 1, os que estão aqui mais para o canto estão conectados com 2, e com 4, e assim por diante. O que a gente vê, no caso, é um termo que para mim foi marcante, que foi esse vídeo que está separado aqui, Bill Gates previu a pandemia do novo coronavírus, que ele está tanto classificado como pandemia, quanto com coronavírus, quanto com vacina, e sendo que os três têm durabilidades diferentes. E a gente vê, na verdade, o que a gente poderia imaginar, pelo fato de que a gente já sabe que coronavírus, que pandemia é um termo entre esses mais flutuante, coronavírus o segundo e vacina o terceiro, que a quantidade de dias duráveis seria menor em pandemia, médio em coronavírus e alto em vacina, mas isso não acontece. Coronavírus tem durabilidade de até 10 dias, vacina tem durabilidade de até 20 dias, mas pandemia, que é o mais disputado de todos, tem durabilidade de até 40 dias. O que demonstra, na verdade, que a forma de classificação do YouTube ela é progressiva, sendo que os vídeos que estão sendo classificados como pandemia, como coronavírus, como vacina, eles vão sendo progressivamente mais associados ao termo A ou ao termo B, provavelmente dependendo do caminho algoritmo que os usuários fazem para chegar nesse vídeo. Se os usuários estão usando diversos vídeos por um percurso, então eles vêm no percurso de pandemia, o vídeo vai ser mais aproximado de pandemia. Se ele vier de outro termo, ele vai ser aproximado de outra forma. Depois dessa abordagem, sabendo que os vídeos são classificados individualmente, aqui no final era só para mostrar que, em geral, os vídeos têm privilégio, têm o acaso de serem aglomerados até 10 dias, então existe um custo muito alto de durar bastante, então por isso que a maioria está focado aqui, mas é só para provar isso, né, que não é porque o vídeo está necessariamente aglomerou 40 dias num, vai conseguir aguentar 40 dias no outro, 30 dias no outro, ou muito mais no outro. Em geral, ele aguenta pouco em todas essas categorias, e ele vai sendo selecionado para qual categoria ele faz parte, progressivamente, com a nossa interação com os vídeos. Depois, o próximo termo que eu fui trabalhar é o privilégio de novidade. Isso parte do princípio
de que a data de extração for a mesma data de publicação, ou seja, ele foi extraído e foi publicado e já estava entre os 300 primeiros, logo no primeiro dia de publicação, eu classificava o vídeo como um vídeo novo. E aí eu fui distribuir esses por entre as páginas, né? Então cada aglomeradinho de quadrado aqui é uma página, e a gente pode ver a distribuição dele pelo caminho. E a gente tem 2 tipos principais de gráfico. O primeiro é esse do Covid, que é quase uma lei de potência, parece, né? Vai diminuindo. E aqui a pandemia, que se distribui relativamente por entre os termos, mas mais importante de tudo, não necessariamente segue esse formatinho bonito de lei de potência, né? De novo, eu tinha falado já que pandemia é um termo híbrido que discute coisas de how to and style, né, de como ser, formas de vida, construção de subjetividade. Então, não é à toa que pandemia é o que tem esse estilo que é distribuído. Enquanto o Covid é focado por notícias, e notícias é quase como se, como diria o Ryder, o YouTube virasse um Google News, né? Então ele começa a tratar de notícias, colocando em primeira página e tendo consciência pela maneira como a gente opera com o algoritmo, de que esse termo é um termo que deve ser tratado tal qual uma notícia. E pandemia, não. Pandemia é um termo que pode ser tratado de outra forma. E é o que a gente vai ver, ironicamente, não ironicamente, mas claramente, com os outros 2 termos que são os flutuantes, que são os instáveis, que são exatamente os termos que eu falei, que tem maior presença também de uma construção subjetiva, né? Isolamento social e quarentena, sendo que os próximos termos, todos eles dos estáveis, são tratados como o Covid, também com uma lei de potência bem distribuída. Então, o isolamento social e quarentena são realmente formas diferentes de estrutura, onde está distribuída relativamente por entre as plataformas. O que quarentena, no caso, tem uma estrutura meio híbrida, né? Eu coloquei essa abordagem, mas tem que ter um adendo, né? De que a única diferença dela para uma lei de potência bonitinha que nem a outra é que a maioria das notícias, a maioria dos vídeos novos, chegam na segunda página e não na primeira página. Então, a gente pode ver que, na verdade, existe um privilégio de novidade, existe uma centralidade da novidade para as primeiras páginas no YouTube. Ele se importa com isso em parte do seu algoritmo, mesmo o algoritmo dele, selecionando as formas de abordagem para classificação, ser feita com algo progressivo, onde a gente vai vendo e descobrindo para onde ele deve ser classificado, em qual página ele deve ser classificado, quanto tempo ele deve ter, com a interação dos usuários. É importante só um adendo, o próprio YouTube já demonstra isso em artigos, de que a maneira pela qual ele faz é baseado em 3 principais categorias. A primeira delas é de qual vídeo para qual vídeo você está indo. Então, você partir de um vídeo e ir para o outro é algo que classifica você em determinado termo. O segundo é quanto tempo você viu. Se você viu o vídeo todo, isso é um ponto positivo. Se você parou na metade para mudar de vídeo, isso é um ponto negativo. Mas, acima de tudo, se você parou para sair do YouTube, isso é o ponto mais negativo de classificação de um vídeo, que demonstra, na verdade, que isso foi o que perdeu o seu engajamento para dentro da plataforma. Então, é interessante pensar que, a princípio, essa estrutura de que tem que passar de um vídeo para o outro, e qual vídeo depois, e qual lista você vai fazer, qual sequência os usuários vão ter, e isso classifica as recomendações, a princípio seria algo que demoraria tempo. E isso que eu acho tão contra-intuitivo na questão do privilégio de novidade, como existem canais que têm o privilégio de aparecerem logo na primeira página. Só que aí a gente vai se perguntar, quais canais? E aí a gente consegue observar aqui, esse daqui é uma rede que eu fiz, também bimodal, onde em verde a gente tem os termos, em rosa a gente tem os canais, e mangueira, né? Mas enfim, e aqui a gente pode ver quais são os canais que tiveram na primeira página para cada um dos termos. A gente vê principalmente 2 termos que têm o maior número de canais individuais, né, Covid e quarentena. Então, quarentena e Covid por um fato muito particular de que é o único termo que dá para ser lido em inglês. Então, mesmo eu tendo colocado os termos em português todas as vezes, tem muitos canais em inglês que foram pegos e foram, por isso, colocados logo na primeira página. De resto, a estrutura está aqui distribuída, você tem alguns que são mais compartilhados que outros, por exemplo, coronavírus é o que é mais compartilhado, pandemia tem um pouco menos, cloroquina, vacina, esses são os termos que conseguem estar mais distribuídos entre os canais, enquanto esses outros têm uma quantidade alta de canais que são individuais por si. Mas vale a pena a gente pensar, então, quais são os canais que estão no topo, né? Quais são os canais que, entre esses, são os principais. E aí eu vou só aqui rapidinho. E a gente vê o que é o seguinte, o UOL é a mais presente. Ela se encontra na primeira página dos 8 termos, seguidos pela Band, Record, TV Cultura e Jovem Pan, toda com 7. Depois você tem os Pingos nos Is e SBT Jornalismo com 6. Então, finalmente, você tem o Estadão com 5. A CNN Brasil, Pânico na Jovem Pan, Rádio Band News FM, Jornal o Globo, Veja.com e TV Brasil com 4. Uma coisa que eu acho muito interessante dessa observação
é como as plataformas que tiveram a capacidade de se plataformizar antes, né, o UOL em especial, que é um grande símbolo da mídia, que é apenas digital, como ela tem um privilégio de novidade valorizado pela sua aproximação com o formato do próprio YouTube. A gente já sabe que mesmo o YouTube tendo no início uma valorização de novidade, uma forma nova de fazer vídeos, tende a ser valorizado pelo YouTube, determinados padrões de aproximação com o formato do qual o YouTube valoriza tende a colocar os vídeos em primeiro lugar. Então, no caso, por exemplo, a UOL, que é uma forma muito tradicional, é colocada em primeiro, e a gente vê mídias tradicionais como a Folha de São Paulo, por exemplo, que tem a Folha TV, simplesmente não aparecem na amostragem, o que demonstra bastante sobre a forma pela qual as disputas internas do YouTube entre os grandes aglomeradores de notícia são feitos. Depois, a próxima etapa seria pensar em cima da flutuação dos próprios vídeos e observar individualmente a flutuação. Só que vem a flutuação completa, é um mar de vídeos que não dá muitas informações. E me veio a ideia de medir a polarização dentro de cada uma das abordagens. Só que para fazer isso, deveria ser necessário não observar vídeo canal a canal e descobrir quais canais são de direita e quais canais são de esquerda, porque primeiro de tudo envolve uma ideologização muito forte minha, né, de ter que especificamente dizer se tal canal é de esquerda ou de direita, e segundo de tudo porque é uma quantidade muito vasta, são 17 mil vídeos para cada um dos termos, sendo 8 termos, então isso seria uma quantidade absurda de canais. Então o que eu fiz? Eu fui buscar alguma maneira de fazer uma rede de direita a priori, antes mesmo da própria escolha dos meus canais. Então para isso eu usei um artigo que eu mesmo já tinha feito em 2018 sobre a construção de uma rede de direita, partindo dos canais que o Jair Bolsonaro, durante a campanha, chamou de ótimas fontes de informação no YouTube. São canais de direita, autodeclarados de direita, e partindo deles, através dos feature channels, ou seja, canais que eles mesmos recomendam abertamente, escolha dos próprios usuários, que são coordenadores dos canais, eu fui ampliando essa rede por um método de bola de neve, ou seja, amplia e corta, fazendo isso, até encontrar um momento onde ela não encontrasse mais novos canais que fossem abertamente de direita. Quando eu cheguei a isso, eu cheguei no total de 600 canais. Só que, fazendo um cálculo de modularidade, eu encontrei 58 canais nucleares da direita, que seriam canais que definitivamente são de direita e que são meio coordenadores dos diversos grupos da direita que poderiam estar entre os campos. Eu fiz o mesmo processo, um pouco diferente, na verdade, com a esquerda, que seria a partir de um canal, de uma página chamada Somos 99%. Usando isso, eu também ampliei e com os features, ou seja, que os próprios canais recomendam, né? Fui ampliando e cortando, e depois peguei modularidade, encontrando 175 canais. Então, esses 58, 175 seria a minha medida inicial. Só que não tem como a gente fazer uma análise de polarização se a gente não tiver determinada igualdade entre o que seria a direita e o que seria a esquerda, fazendo com que a gente precise fazer novos processos internamente por dentro dessa rede já estruturada. Primeiramente, o que eu fiz foi pegar isso e ampliar em grau 1 quem esses canais seguem. Então, observando os 58 canais, quem ele segue, os 175, quem ele segue, chegando a 3 mil canais de direita e 7.500 canais de esquerda. Isso deixou a disparidade entre os dois termos ainda maior e ainda mais difícil de trabalhar. Eu preferi, então, fazer um recorte em cima dessa nova abordagem e como é que eu fiz esse recorte? Foi criando um cálculo de centralidade de autovetor, da qual eu cortava canais que tivessem menos de 20% de centralidade. Então, sobrava 175 canais de direita e 180 canais de esquerda. E assim, uma distribuição relativamente equitária entre um e outro, e totalmente possível de fazer esse cálculo de centralidade. Havendo, claro, nesse meio tempo, canais que estão tanto em uma quanto em outra abordagem, considerando que ela é feita especificamente por aproximações, né? Então não é exatamente o canal que é mais importante o quão central esse canal é para a estruturação do campo da direita e a estruturação do campo da esquerda do que especificamente se ele é ou não de direita ou de esquerda. Nesse caso, então, eu fui distribuir esses canais por entre os dias e observando como os vídeos flutuam por entre essas abordagens. E a gente pode ver como essa disputa é feita. Primeiramente, entre os canais flutuantes, os principais canais da abordagem, a gente encontra esses três grupos, né? Então, Covid, no caso, a gente tem nas primeiras páginas um foco muito maior de canais de esquerda, que são os azuis, mas, em geral, no total, a gente tem uma quantidade maior de canais de direita sendo discutindo, de vídeos, na verdade, né? Porque cada bolinha é um vídeo, as linhas é o percurso que ela faz. Então, a gente vê quanto tempo de sobrevivência o vídeo tem entre os principais vídeos através das linhas que conectam um dia com o outro.
Francisco, você Oi. tem uns 5 minutos. Tá Tudo ótimo. bem? Tá bom, tá bom. Depois, pandemia, a gente tem uma quantidade maior de direita, mesmo estando bastante distribuído, e uma alta flutuação por entre toda a abordagem. Na primeira página, a gente tem uma centralidade de um vídeo específico de esquerda, que seria essa esquerda-direita, que está tanto em um grupo quanto no outro. E no caso do coronavírus, a gente tem uma disputa forte entre as primeiras páginas, do primeiro vídeo até o 100º, e depois do 100º até o número 300, a gente tinha muitos vídeos neutros, digamos assim, né, tanto na esquerda quanto na direita. Mas é muito interessante esse caminho que faz o coronavírus, de que ele vai secundarizando esses vídeos que estariam neutros e mantendo sempre nas primeiras páginas esses vídeos tanto de esquerda quanto de direita, disputando as primeiras posições. Já os instáveis, a gente tem, no quarentena, que, como a gente sabe, está mais próximo dos flutuantes do que dos estáveis, ele tem uma maioria de esquerda, com alguns vídeos no meio, com alta flutuação de direita, e também alguns canais de esquerda e direita aqui no começo, e depois, a partir daí, todos os vídeos têm uma maioria esmagadora de canais de direita. O isolamento social, a gente tem 2 vídeos, praticamente, que não são de direita, o resto todos são, com uma maioria centralizada no meio. Vacina, a gente tem quase um sanduíche, né? Você tem a esquerda na primeira página, nas primeiras páginas, e depois nas últimas, com uma queda, um declínio. Mas no meio a gente tem um fortíssimo presença de canais de direita. Cloroquina, a gente tem uma distribuição muito forte de canais de direita, com alguns pequenos canais de esquerda na metade, que são esses azuis meio apagados, e nenhum canal neutro. E Mandetta, a gente tem uma centralidade na primeira página de canais neutros, mas todo o resto é uma abordagem muito forte da direita, com um ou outro canal de esquerda na metade. Para a gente ver mais especificamente, a polarização se dá entre os primeiros canais, né, Covid-19, pandemia, coronavírus, e até mesmo quarentena, uma distribuição um pouco mais equitária, né, 75%, 59,35%, 51,30%, 32,60%, assim fazendo uma distribuição, relativamente equitária no processo. Já a posição, a gente tem já isolamento social, vacina, cloroquina e Mandetta, a gente tem uma quantidade esmagadora de direita com muito pequenos números de esquerda. Então, 96,3 para 1,2, 89,6 para 9,5, 92,6 para 7,4, 93,4 para 4,3. Isso demonstra mais uma coisa interessante sobre esse processo, de como a polarização ela é um caminho para maior flutuação dos valores. Então, enquanto mais dividido entre esquerda e direita tiverem as abordagens, maior centralizado ele vai, mais flutuantes vão ser os termos. A gente já sabe, com isso dá para pensar 2 razões principais. A primeira é, um termo que é mais polarizado, ele tem uma tendência maior a ser produzidos mais vídeos sobre. E como a gente já sabe, através do Ryder, ele mesmo analisa de que, a pensar o eixo produtor, quanto mais vídeos são produzidos, maior flutuação vai ter. Até mesmo porque mais vídeos disputam a centralidade. O segundo ponto seria para um eixo receptor, que seria o fato de você ter pessoas que partem de um background de esquerda e outras que partem de um background de direita, vendo o mesmo vídeo, ou vendo o mesmo query, né, buscando os mesmos termos, faz com que os caminhos algoritmos, quando a gente pensa aquela estrutura que eu já contei, né, de que o percurso que você faz é uma das partes mais importantes para o YouTube, de que se os percursos diferentes se encontram em um mesmo valor, é muito provável de que esse valor vai ter uma variação muito maior, porque ele vai ter recomendações e percursos muito diferentes, fazendo com que ele sempre tenha que mudar o cálculo do algoritmo, em comparação àqueles que são pouco interessados, ou que apenas se focam em termos de direita ou em termos de esquerda, fazendo com que o grupo que veja sobre determinado query, né, que busque determinado termo, seja muito mais homogêneo, fazendo com que tenha muito menos variação. Por fim, é isso. Vou fechar aqui, até mesmo bem no tempo. Faltam 40 segundos. Então, a permanência ela é orientada pelos temas. Então, como a gente pode ver, os temas têm grande relevância para saber quanto tempo dura determinados vídeos, e isso está totalmente relacionado à importância e relevância dos termos. Os termos observados são independentes entre si, eles podem ter durabilidades muito grandes em um termo e muito baixas em outros. E isso faz parte da própria noção que a gente tem que ter sobre categoria dentro do YouTube. Vídeos novos, quando fazem query, tendem a ir para a primeira página, ou seja, quando eles conseguem chegar entre os 300 primeiros vídeos, são porque eles vão logo sendo jogados na primeira página. Existe uma mudança forte dos falantes sobre o tema, ou seja, os principais falantes hoje em dia não são, dentro do YouTube, não são a mídia tradicional, mas a mídia que já se plataformizou cedo.
existe maior polarização que gera maior substituição, então quanto maior polarizados são os termos, maior a flutuação de cada um dos valores, e existe um predomínio de direita sobre a ampla maioria dos termos, como a gente pode ver, em todos eles é uma maioria de direita, menos em quarentena. Enfim, esse é meu contato, e muito obrigado por terem aceitado aqui, eu fiquei muito feliz de compartilhar essa pesquisa com vocês. Quem fala, Susan? A gente ainda está se acertando aqui sobre o formato também. Pode falar, já. Muito obrigada. Não, fala aí. Você quer dizer alguma coisa? Não, pessoal, só para informar que caso alguém queira fazer um comentário, tiver alguma dúvida, pode colocar o nome no chat e vamos seguir a ordem das manifestações. Muito obrigada pela apresentação, Francisco. Excelente. Obrigado. Se mais 10 segundos ninguém perguntar, eu começo a perguntar. Pronto, Milton. Sobre o cerceamento de publicações, a interferência... tá. Isso é importante. Só uma questão de encaminhamento aqui. Eu acho que para manter a dinâmica do Journal Club, eu prefiro que as pessoas se inscrevam para a pergunta como se estivesse levantando a mão, então no chat fica assim, eu quero falar, alguma coisa assim. E aí a pergunta seja feita verbalmente, porque aí tem um contato o mais próximo possível de um contato direto, tá bom? Bom, Milton. Mas eu respondo o Milton? Ah, tá. Não sei, calma. Eu respondo o Milton ou eu espero ele falar? Responda. Então, eu não entendi direito a pergunta completamente sobre o cerceamento. Aqui, Francisco, só um segundo. Olha só. Nós sabemos que existe uma série de cerceamento a publicações, seja de direita, seja de esquerda, em várias mídias sociais. Em relação especificamente ao caso que você brilhantemente apresentou, isso é feito de maneira individual, por uma pessoa que filtra, ou isso é sistêmico? Existe algum algoritmo que já pré-categoriza tudo aquilo que está sendo publicado e ele automaticamente cerceia? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que isso não vai sair em nada na minha amostragem, mas então, a título de curiosidade, normalmente isso vem através de um processo duplo, né? Você tem as legendas autogeradas do YouTube podem fazer um auxílio com isso, eles têm como analisar determinadas coisas de maneira automática, mas é muito qual é o nome disso? Quando alguém denuncia, né? Tem uma lógica muito de denúncia e auto-ordenação do YouTube para saber o que vai ou não ser cerceado, digamos assim, né? Vai ser limitado de determinados discursos a entrar. No meu caso, como a gente pode ver, até mesmo pela forma da flutuação, todos os vídeos, acho que eu, pelo menos, não reparei nenhum vídeo que tenha sido limitado. O que pode acontecer é ele sair da escala dos 300. Né? Isso que significava quando ele saía. Ele simplesmente poderia ser, se ele fosse classificado como 301, né? Você tem que passar 16 páginas para chegar, já não aparecia mais na minha amostragem. Então não tem, eu acredito que seja isso, para responder a pergunta, é uma questão, é um mix, né? Algoritmo, usuários, e você tem um comitê gestor do próprio YouTube, mas é muito difícil considerar a quantidade de vídeos que são produzidos, né? Então, só dá para fazer essa regulação através dessa situação, mas na minha amostragem em particular, quando eles saem da amostragem, digamos assim, é porque eles ultrapassaram os 300 vídeos. Então, ele, sei lá, foi classificado como 415, pronto, já não está na minha amostragem mais. Enfim, espero que tenha respondido. Jean? Jackson, obrigado. Francisco, parabéns aí pela sua apresentação. Eu destaquei alguns pontos que eu achei muito interessantes aqui, porque a minha dissertação é de mestrado, ela é um ensaio interpretativo da Constituição, justamente relaciona com o que o Milton perguntou, né, que trata de buscarmos lá em 88, no nosso texto, né, constitucional, o que nós poderíamos, com essa nova realidade de algoritmos, interpretar, visando aí, né, a concretização de alguns direitos, como igualdade e liberdade de expressão aqui no ambiente digital. E aí o que você ilustra mais, o meu recorte é no Facebook, né, e o que você traz o que alguns autores chamam, né, das bolhas de informação, né,
como essas bolhas de informação se constroem aí no YouTube. E aí eu achei muito interessante que é uma lógica diferente, mas tem muitas coisas parecidas com o Facebook. E aí o que eu destaco aqui é que você bem falou que hoje, com alguns temas, o YouTube ele encara como a lógica da informação, né? A lógica dos veículos de comunicação. E aí, até para acrescentar o debate aqui, as mídias sociais, porque a minha pesquisa é no campo do direito e da comunicação, a minha formação é comunicação, jornalismo, o que eu consigo destacar e contribuir aqui é que, embora essa lógica ela se aproxime dos veículos de comunicação social, né, a disciplina constitucional que é atribuída às mídias sociais, ela não é a mesma. E aí que nós encontramos aí um déficit de direitos para nós, né? E aí, como que o Milton colocou aqui também, para acrescentar, acaba que essas empresas, elas funcionam como reguladoras sociais, porque elas têm os seus próprios códigos de conduta, o YouTube escolhe aquilo que ele pode banir, o Facebook escolhe aquilo que ele pode banir, contrapondo, muitas vezes, o poder do Estado, né? Então, elas acabam como reguladoras sociais. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante, um artigo, se vocês tiverem interesse também, que fala sobre justamente os critérios que o Facebook utiliza para definir o que é discurso de ódio, né? Especialmente nesse momento que falamos muito do discurso do ódio, né? Então, assim, uma empresa, como a maior parte da audiência da comunicação passa pelas redes sociais, né? É uma empresa privada que está definindo o que é discurso de ódio e o que não é discurso de ódio dentro do nosso Estado, né? É uma lógica meio invertida, né? E, por fim, também, o que eu achei muito interessante, que eu tento trazer para a prática do seu artigo, Francisco, é justamente essa formação de grupos segmentados, né? No CGE, nós estamos recentemente discutindo a nossa política de comunicação, e o nosso Conselho de Administração, inclusive, colocou como grande desafio, né, a construção de grupos de comunicação, legitimação e segmentação do sistema de ciência, tecnologia e inovação. E aí você ilustra muito bem a importância da produção do conteúdo. Então, está ganhando o jogo quem está produzindo mais, quem está se organizando mais e quem está na internet de forma ostensiva, todos os dias produzindo, falando e agregando. Então, essa é uma guerra, eu digo essa palavra porque foi exatamente essa palavra. Ontem eu estava com a Bianca e a Maísa, da nossa equipe, revendo, Márcio, toda a discussão do nosso Conselho de Administração sobre a política de comunicação, e foi atribuída essa palavra guerra, e eu concordo também. Enquanto não estivermos todos presentes nessas mídias sociais, nós não conseguiremos trazer esse equilíbrio, e aí a disparidade você ilustra com os gráficos muito bem, né? O que muitas vezes, hoje, o que se vê é que quem domina o discurso, muitas vezes, não é o discurso da ciência, o discurso da verdade, né? Então, parabéns mesmo. Eu acho que, trazendo para a prática, finalizando essa fala aqui, o desafio prático para as instituições, para uma instituição como o CGE, justamente enxergar esses gráficos, enxergar os bastidores de quem está dominando a audiência, para, a partir daí, criarmos as nossas redes de informação, né? Redes de informação correta, de ciência, de tecnologia. E aí, só um exemplo muito esdrúxulo, mas é porque isso é uma indústria que funciona por trás mesmo, são os próprios canais aí, saindo da comunicação, indo para o entretenimento, do funk e do sertanejo, né, gente? Você vê aí o Condzilla, se alguém não conhece, é um coletivo de funk que agrega o funk do Rio de Janeiro e de São Paulo, e que eu acho que há 2 anos atrás, não sei se hoje ainda, foi visto como, do Brasil, tá? Foi visto como o canal com maior audiência do mundo. E o que eles fizeram? Juntaram todos os produtores de conteúdo de funk com audiência, milhões de visualizações, colocaram dentro de um canal, e aí, a partir dessa segmentação, desse agrupamento, eles conseguem estar sempre lá no topo das prioridades do YouTube. Sempre que alguém vai entrar, vai se deparar com alguma informação deles. Então, tem muita estratégia aí nos bastidores,
E, mais uma vez, parabéns, Francisco. Muito legal, muito legal. Obrigado. Quanto ao que você falou, tem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar, que eu achei ótimo seu comentário, acho que, de fato, demonstra bem por esse caminho, assim, essa lógica própria da informação desse YouTube, como o YouTube News, né, e como os veículos institucionais não são a mesma coisa mesmo. De fato, mesmo sendo... Porque a própria regulação social, né, a própria seleção cultural do que deve ser dito, como deve ser dito, não é a mesma de que você tem uma curadoria de pessoas formadas em jornalismo e você tem um algoritmo, são coisas completamente diferentes. Exatamente. E os veículos de comunicação outorgados pelo Estado, eles estão sujeitos à disciplina da Constituição. Exato. Por exemplo, o direito de resposta. Se uma Globo veicula uma fake news, eu tenho o direito de entrar na justiça e obter um direito de resposta. O mesmo não se aplica, a mesma lógica não se aplica ao YouTube, ao Facebook e às outras mídias sociais. Perfeito. Porque é isso, exatamente, se você tem... Só que é interessante porque aí, juntando com a pergunta anterior, do Milton, por exemplo, é muito mais fácil você reconhecer fake news no Facebook do que no YouTube. Porque um deles é um discurso falado e o outro é um discurso em texto. E texto é mais fácil de minar do que fala. Porque fala, por exemplo, se você tem um sotaque muito forte, o YouTube tem mais dificuldade de reconhecer sua fala. Isso é uma coisa, além de muito elitista, né, em certa medida, mas ela também dificulta muito até mesmo um marco de dizer o que é ou não fake, porque ele não consegue em si classificar o discurso rapidamente e conseguir descobrir essas coisas. Mas diversas outras coisas, porque, na verdade, isso é parte do meu projeto de mestrado, é exatamente essa substituição do sistema de especialistas, né, onde a seleção é feita por esses personagens respaldados institucionalmente, diversos outros termos, para começar a ser feito inteiramente algoritmicamente, né? Então, dentro de uma lógica que, na verdade, é primeiro de tudo empresarial, mercadológica, né? Você tem e como então pensar informação e pensar trocas e tudo por uma lógica que é a priori mercadológica. Então, ela é difícil por culpa disso. Mesmo uma boa regulação algorítmica, ela ainda é uma boa regulação algorítmica dentro de lógicas que não são as mesmas do jornalismo e não são as mesmas dos outros formatos. Então, cabe a reflexão para mim sempre parte de um passo anterior, que é até que ponto é possível uma regulação melhor. Primeiro de tudo, eu acho que tem que ser pensado isso, e o seu trabalho para mim é essencial nesse sentido, de fato pensar a Constituição, pensar em questões jurídicas até nesse processo, mas acima de tudo é pensar que o a priori do YouTube, e o a priori de todas as ferramentas, é uma forma mercadológica de estruturação de conteúdo pensado em engajamento. Então, não é exatamente por culpa da verdade, se busca melhor engajamento. Se esse engajamento ele é verdadeiro ou falso, isso é secundário. O importante é a permanência do usuário. E a gente pode ver isso pelos próprios... pelos dados de como ele é um jogo próprio. O jogo de lá são outros termos, não tem a ver com quais são os termos que estão sendo ditos, quais não estão sendo ditos, tem a ver com classificação, tem a ver com... E essa questão de que é muito difícil como gerir uma coisa tão ampla que precisa ser gerida de uma maneira que não seja individual, porque indivíduos não conseguem ver todos os vídeos do YouTube, é impossível. É impossível, então você tem que ter esse meio termo, e como pensar esse meio termo eu acho que é um grande desafio, super interessante essa colocação por culpa disso mesmo. Me faz um favor, esclarece melhor a definição de engajamento, que eu não sei se todo mundo está ciente disso, e é fundamental para a conversa. Engajamento é basicamente você se manter na plataforma, em última instância. Então, por exemplo, o que dá bom valor para um vídeo? O que faz um vídeo ficar no topo? O fato de que ele faz com que as pessoas se mantenham presentes na plataforma. Porque a última coisa que o YouTube quer é que você pare de ver vídeos. Então ele faz as recomendações, ele te coloca as coisas para manter o seu engajamento ativo. Então engajar com a plataforma, é tal qual o termo mesmo, é comentar, dar like, dar dislike é uma forma de engajamento, é você ser movido, né, um afeto seu ser presentificado por culpa de determinado conteúdo, quer qual seja ele, e continuar na plataforma, manter tempo de visualização, qual parte da página você está, é parte do engajamento. Engajamento é um termo bem amplo, na verdade, e até às vezes pouco útil, de tão amplo que ele é, mas ele demonstra exatamente essa particularidade. Assim. E só para terminar a última parte da resposta do Jean, que eu tinha esquecido de falar, quanto a bolhas de informação, eu acho um termo super complexo, porque o que eu acho, na verdade, é que a gente tem uma coisa que é um processo de bolha, uma nidificação, que eu gosto de chamar transversal, ou seja, as pessoas se aglomeram sem necessariamente, não é necessariamente seu grupo de amigos, né? É uma estrutura transversal de processo de aglomeração. Então é o que eu falei, importa qual vídeo você veio antes e qual vídeo você vai depois, e isso cria a bolha. Então, a bolha, né? Tanto que a gente vê que os primeiros vídeos, os mais flutuantes, não a priori tem uma estrutura de bolhas, e eles são muito mais relevantes, se parar para pensar, a considerar que são muito mais vídeos que são produzidos sobre esse tema. Então, é difícil dizer necessariamente que são bolhas, mas eles são estruturas que reproduzem os mesmos formatos, os mesmos engajamentos, e colocam os mesmos personagens sempre para falar. Então, a dificuldade é um pouco essa, como
como pluralizar as vozes, né? Como ter mais gente falando, né? Para evitar um efeito de bolha, possível bolha, essas bolhas transversais, né? Que o YouTube vai criando. Enfim. Bom, eu tenho algum comentário. Eu não me inscrevi, mas quem quiser se inscrever, por favor. Bom, também, como não tem muito, quase ninguém, não tem mais ninguém inscrito, quem quiser ir falando, tá. Só para relembrar, né, recapitulando o que eu falei no começo, e não estava todo mundo aqui, a ideia dessa apresentação do Chico é trazer para a gente a discussão até metodológica de como é que o CIGE pode entrar nessa nova fase de coleta de dados para a gente entender o mundo, para trazer esse mundo para os nossos estudos, né? A gente sempre trata dessas fontes de dados bibliográficos, bibliométricos, o nome técnico é Altmetrics, né? Então a ideia é a gente começar a pegar outras fontes de dados e tentar entender o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação a partir daí. A base metodológica é a mesma, teria que ser a mesma que o Chico está explorando. Então, eu tenho uma pergunta específica sobre metodologia. Você falou do mix de algoritmos e usuários, tem um pouco a ver com a pergunta do Milton. Não dá muito para entender direito o que é uma tendência, o que é um tema emergente, se você não souber separar o que é uma diretriz algorítmica de uma diretriz que é retirada do dado. Você conseguiu achar alguma maneira de separar o que é algoritmo e o que é padrão real, mesmo que seja um padrão induzido? Porque eu tenho uma consideração importante que eu também falei no começo, mas é bom repetir aqui com mais detalhe. O que eu acho mais fascinante no trabalho do Rida e que o Chico está aplicando em sociologia direto é essa coisa de você fazer a engenharia reversa da informação a partir das recomendações que o algoritmo põe. Como o algoritmo tem um interesse comercial, então ele tem diretrizes comerciais para fazer a recomendação, mas ele tem que retirar isso tem que ser útil de alguma maneira para o usuário, então ele está pegando a informação dos usuários e está pegando essa diretriz comercial. Quando ele faz a recomendação, se eu consigo fazer a engenharia reversa, eu consigo saber. Se eu souber separar o comercial da tendência social, vamos dizer assim, eu consigo saber o que é que as pessoas estão opinando ou têm interesse. Mas então é fundamental saber a diferença, saber diferenciar o que é do algoritmo e o que é, sei lá, o padrão real dos usuários. Você tem algum método para isso? Não sei, teria que pensar olhando os dados são muito vastos, né? Big Data mesmo, né? Aquela coisa de, você tem dado que não acaba e dá para fazer de muita extração. O mais difícil, me parece, tem duas coisas sobre isso que eu acho interessante. Primeiro de tudo, saber, uma coisa que eu não deixei claro na minha apresentação, mas é importante deixar claro, é que os dados todos foram extraídos como um usuário neutro, digamos assim, porque ele vai direto na API do YouTube e extrai o que seria um usuário que está buscando em português alguma informação. Só isso. Ele não necessariamente importa se sou eu que estou extraindo ou o Jackson, entende? Se for, nós dois vamos ter o mesmo resultado especificamente, mesmo que se a gente pesquisasse individualmente nos nossos computadores, a gente teria resultados diferentes. Então esse primeiro fato é importante para essa amostragem. Mas segundo, quanto a tentar fazer, né, análise de tendências, tem como pensar algumas coisas, porque dizer que o que é algorítmico, em última instância, é real, porque o algoritmo ele é gerado, ele é mobilizado, né, através da forma de interação dos usuários com o conteúdo. Então, se os usuários estão interagindo muito com o conteúdo, esse conteúdo tende a estar mais central. Então, o fato do algoritmo recomendar mais determinado conteúdo é um fator que vem do alto interesse dos usuários sobre determinado tema. Por exemplo, isso é possível de ver se a gente vê quantidade de vídeos novos sobre o tema. Isso, por exemplo, já é um caminho. Tem como fazer isso já da plataforma. Você vê, tem uma flutuação aqui, então esse termo aqui, né, que está pesquisado, está mais está sendo colocado em primeiro plano. Aí, se não for isso, tem quantidade de... A flutuação. A própria flutuação é um ótimo termo para ver a quantidade de interesse. Por exemplo, nesse caso, os termos flutuantes, eles eram mais interessantes para os usuários do que os termos estáveis ou instáveis mesmo. Então, esses valores todos, né, que a gente pode equilibrar, são parte de maneiras de pensar uma estrutura algorítmica. Dá para a gente ir acima de tudo, eu acho o melhor método de todos, recomendações de vídeos, que eu não trabalhei aqui, mas já tenho todos eles baixados e eu quero trabalhar num futuro próximo, bem próximo, na verdade,
de como pensar, por exemplo, centralidades de estrutura de redes complexas mesmo, né, onde cada vídeo recomenda outros vídeos, e você vê centralidades de vídeos através de recomendação. Porque é isso que é, como é o poder, digamos assim, do YouTube, é o quanto você consegue, mesmo PageRank, né, quanto você consegue estar no percurso, o seu vídeo está no percurso para qualquer outros grupos de vídeos, né? Então, ser meio que obrigatório você passar pelo seu vídeo para passar de um tema para o outro, ou para seguir quando você fala de um termo. Os YouTubers, só para colocar um fator mais do próprio usuário, os YouTubers eles tendem a fazer os próprios vídeos com o objetivo principal de entrar na playlist de alguém importante. Se alguém consegue, que o vídeo de Minecraft dele, né, do joguinho de computador, você vá na mesma playlist do joguinho de Minecraft do Felipe Neto, que tem a maior visualização do Brasil, um dos maiores do mundo, esse cara tá feito. Ele consegue muita visualização e o canal dele bomba por culpa do percurso algorítmico que ele faz. Então ele tenta padronizar o conteúdo dele próximo ao do Felipe Neto. Então, na verdade, são várias camadas e camadas de apropriação. Para a gente que tem interesse de observar o que está acontecendo, eu acho que vale sempre dois termos, que é as listas mesmo, vendo quantidade de produção e formas como está flutuando muito, isso é um bom sinal para relevância do termo, mesmo assim é mais difícil de disputar. E segundo, é o valor que eu acabei de falar. Das próprias recomendações individuais do YouTube. Cada vídeo, para qual vídeo vai recomendar, e esse percurso algorítmico que é montado. Eu acho que esses são os dois caminhos, eu diria, em cima da mesma plataforma, que a gente conseguiria fazer esse tipo de análise preditiva, digamos assim, mesmo com toda a limite que tem a contingência real que existe no mundo dos algoritmos. Márcio. Já posso? Perdão. Márcio está na fila. Milton, já você tentar ser rápido, que não é muito meu hábito não, mas vou tentar ser. Primeiro, queria agradecer ao Jackson por retomar o Journal e pela escolha que você fez, Jackson, porque só pelo público presente, pelos comentários vindos de colegas nossos com formações distintas, a gente mostra como é que o trabalho do Francisco, que eu te parabenizo, Francisco, é de interesse geral para a gente e para usos os mais diversos dentro da casa, tanto no que diz respeito a entender como determinados temas que são muito importantes para a gente no nosso trabalho estão sendo percebidos, né, pela sociedade de uma maneira geral, de uma forma eficiente, rápida, com uma boa construção metodológica, como também permitir que a gente evolua, como o Jackson destacou, para usar fontes de dados as mais diversas possíveis no trabalho que a gente faz, seja lá pelo que for. Tem um pouco de dúvidas a respeito do uso individual de qualquer metodologia, mas sou amplamente a favor da combinação de abordagens metodológicas nos trabalhos que a gente faz. E você trouxe mais uma abordagem que eu achei particularmente super interessante. Uma das coisas que eu queria destacar é um ponto que a gente preserva muito, Francisco, e na parte mais para o final da sua apresentação você deixou claro. Para o centro, não importa agora em que tipo de trabalho que a gente esteja envolvido, a questão de entender a diversidade é importante. Eu achei extremamente interessante o esforço que você fez, né, de tentar estabelecer, vamos dizer, canais que estejam mais vocalizando posturas de direita e de posturas de esquerda. Eu achei isso particularmente importante, porque seja na forma do que a gente quer comunicar, ou de entender e analisar como a sociedade está evoluindo em torno de alguns temas, mantendo a diversidade de opiniões é para a gente absolutamente importante, sabe? Então, eu acho que combinando aquilo que você trouxe com coisas que a gente está fazendo e que depois quer comunicar, a tua contribuição vai ser para nós assim muito valiosa, viu, Francisco? E eu renovo aqui meus parabéns pelo trabalho que você está fazendo, torcendo para que a partir daí a gente faça concepções metodológicas, inclusive conectando as nossas metodologias e abordagens com as que você trouxe. Era só isso que eu ia falar, Jackson. Mas, parabéns, viu, Jackson? Você vê que funciona legal também no ambiente que a gente está, né?
A minha maior dificuldade tem sido a parte de curadoria, por exemplo. Eu esqueci de comentar isso aqui, o Chico escreveu o artigo para esse Journal Club, por isso que a gente pediu para não divulgar, porque é um trabalho original dele, faz parte da dissertação de mestrado dele, provavelmente. Então, e aí isso... E como eu tinha uma fila, né, tinha uma lista de 3, 4 outras pessoas, todas foram desistindo, inclusive um que mudou do Brasil, ele estava tudo certo, ele saiu do Brasil, conseguiu uma vaga, inclusive lá na Holanda, na Universidade da Holanda, e aí ficou meio fora do ar. Então, assim, o problema do Journal Club é gente que queira fazer apresentações. Então, vou aproveitar aqui de novo e pedir para as pessoas que, por exemplo, o Jean, que tem um trabalho acadêmico nisso, de repente poderia apresentar algum Journal Club. A regra básica do Journal Club é assim, que a gente tenta seguir desde os últimos 60 e poucos que houve, é de não repetir. Eu estou tentando evitar não repetir palestrantes, mas está ficando difícil, então, mas a gente tem muita gente nova no CGE, então eu ainda vou fazer um esforço aqui para puxar mais gente nova, pelo menos, que ainda não está querendo fugir disso. Mas, enfim, falta Milton, né? E como faltam só 5 minutos, não vou falar muito mais, não. Vai lá, Milton. Bom, queria dar um depoimento, né? Primeiro, agradecer aí o Francisco, brilhante, viu? Eu escrevi ali, é um esforço, assim, magnífico e quase que inovador, tá? Dentro do contexto do que você se propõe, pô, espetacular. Vai agregar um valor aí para todos nós. Mas duas observações, né? Uma é uma divulgação que há mais ou menos 3 anos e meio atrás, eu orientei um trabalho de conclusão de curso, onde nós fizemos a análise de sentimento do Twitter. Então, está lá o Twitter, uma baita ferramenta de comunicação rápida, da síntese do pensamento do utilizador, e nós conseguimos baixar o banco de dados deles e analisar qual era o sentimento num determinado período de tempo. E aí foi uma coisa espetacular, né? Usando ferramenta de estatística, para a gente conseguir entender e filtrar e tal, foi muito interessante, foi uma boa experiência. E a menina que eu orientei, ela foi parar no Canadá, depois desse trabalho, contratada lá por uma empresa, deu certo, né? Mas o depoimento que eu quero dar é o seguinte, eu tenho uma rede, que é uma rede de jornalistas, pessoal da área de comunicação, e pela minha idade, né, o pessoal é um pouquinho mais velho. Então, eles ocupam cargo de chefia. Então, é chefe de redação, é diretor de comunicação, na área financeira e tal. E eu levava minhas turmas para visitar as redações dos jornais aqui na região de Brasília, de revistas e tal. E o que eu vi me deixou, assim, pensativo, né? Então, qual era o cenário? Uma redação vazia, muito computador, pouca gente. Está lá o operador publicando uma notícia numa máquina, no site. Então, ele publicava lá, notícia tal, ele redigia, dava um enter. Aí ele olhava para a direita e ele monitorava no sistema como era a reação do povo instantânea diante daquela publicação. A barrinha baixinha. Aí ele pegava o mesmo texto e dava um alarde naquele texto. Ele pintava o texto jogando um conteúdo alarmista do tipo ênfase sexual, ênfase em escândalo, ênfase em corrupção, ênfase em futebol, ênfase em política. E aí ele olhava de novo, salvava, olhava de novo no site e ele via a flutuação. Então, como sempre, violência bombava, sexo e escândalo bombavam, depois corrupção, depois política. E aí eu te pergunto, entendendo esse modelo de negócio, sim, ele sempre me explicava o seguinte, eu pego agora essa métrica com esses indicadores, entrego ao meu setor financeiro, aí passava o rapaz assim, teve uma hora que passou um deles, olha, ele está indo atrás de investidores. Então, eu vou mostrar para eles como está bombando o nosso site, que vale a pena investir, tal. Então, notei claramente uma manipulação em busca do financiamento, porque a vida é assim. Tem que ter dinheiro para funcionar. Até porque o jornalismo está vivendo uma mudança aí
drástica de modelo de negócio. Aí vem a questão da ciência do negócio versus a ciência da computação e da matemática. Você chegou a levar isso em consideração para fazer um corte, para fazer uma limpeza, se é uma estatística manipulada, induzida, né? Eu sei que o Felipe Neto induz assim 90%, me parece 80%, 90% para ele não sair da trilha do faturamento. Eu recebi uma estatística dele ontem, assustadora de quanto ele fatura, né, com isso aí. A minha pergunta é essa: você chegou ao ponto de analisar esses dois lados da moeda? Muito obrigado. Só um comentário de encaminhamento de novo. É meio-dia, então essa é a última pergunta, a não ser que alguém queira ficar, mais ou menos na tradição do Journal Club, né? Então, o Chico responde essa. Se alguém quiser ficar para algum rescaldo, ok, mas, né, em princípio, eu queria aproveitar para agradecer o Chico no CGE, e depois dessas respostas, quem quiser ficar, fica, mas, em princípio, terminou, ok? Primeiro, eu queria agradecer de novo, até mesmo porque eu não respondi do Márcio, mas obrigado mesmo por terem me chamado. Eu adorei falar aqui, eu adoro também ter esses espaços para poder contar um pouquinho da pesquisa, essas trocas, assim, de encontrar gente também que não estuda apenas a mesma coisa o tempo inteiro, porque você fica meio viciado, né? Você vai falando da mesma coisa. Então aqui é muito legal de ter mesmo essas múltiplas visões, é exatamente o que você falou dessa pluralidade, é exatamente o que eu mais prezo, assim, principalmente em divulgação científica. Eu acho que a ciência é muito sobre pluralidade. E aí sobre o Milton, eu não olhei, mas isso é interessante mesmo. Eu acho que tem uma abordagem de que eu queria muito trabalhar, que é fazer uma análise lexical em cima dos trabalhos que eu já fiz, que eu já levantei, né? Porque eu já trabalhei bastante, já vi como os negócios flutuam, tudo. Só que eu imagino que tem padrões linguísticos mesmo na própria estruturação. Por exemplo, o título, clickbait, que a gente chama, né? Que é algo que se pede para ser clicado, que é exatamente basicamente o que você descreveu, né? A pessoa escreve uma coisa e tá neutra, entre aspas, depois você escreve uma segunda que é totalmente forçado para as pessoas quererem clicar. Isso é muito, muito forte no YouTube, muito, muito forte, em várias etapas, e basicamente pela própria modelo de negócio do YouTube, é difícil você sobreviver muito tempo sem nenhum tipo de clickbait. E, enfim, como grande termo, né? Então, eu não consegui trabalhar com isso, eu acho que isso é uma análise linguística acima de tudo, e talvez... E tem outro nível que é quase um nível de jornalismo investigativo para descobrir esse tipo de coisa. Eu acho que tem que ver quais são as minhas funções. Eu, por exemplo... Meu foco, e o enfoque especial desse trabalho, é um enfoque de compreensão do algoritmo como forma. O algoritmo, ele cria formas de ação que padronizam relações. Então, essa é um pouco minha grande dúvida. Tipo, até que ponto, quais padrões estão sendo criados em cima dessa construção? Se a pessoa está usando um método super apelativo e a outra sendo super científica, é secundário nessa primeira etapa de avaliação. Mesmo assim, isso é muito interessante, porque... descobrir, por exemplo, e essa é uma segunda etapa que eu realmente quero trabalhar, que é se a flutuação, o quão dependente da forma do vídeo, né? Qual é a descrição do vídeo, qual é o título do vídeo, etc. O quão dependente disso é a flutuação. Porque eu tenho certeza que agora, pelo que eu reparei, tem algumas coisas que valorizam a flutuação, né? Qual é o termo, qual é o query que está relacionando e qual é o grau de polarização. Mas será que a forma pela qual os títulos são feitos, a forma, individualmente, pensando em caso dos vídeos, né, e não da estrutura inteira da pesquisa, né, porque isso aí é uma estrutura de pesquisa, então, pensando no caso dos vídeos individualmente, será que um termo mais tal valoriza? Será que os termos estão valorizados ou subvalorizados com o tempo? Enfim, são diversas outras questões que eu estou levantando e eu estou pensando ainda como fazer, mas é só uma adenda que eu aprendi a mexer no programa, tipo, fazem 3 meses, assim. Eu fiz um intensivaço de R, assim, todo dia eu estudava 2 horas, 3 horas por dia, e meio que peguei o jeito no final e consegui montar isso. Então, tá sendo um desafio duplo para mim, porque é de aprender a ferramenta e de como utilizar, e eu fico tentando fazer esse processo de 2 lados. Mas é ótima essa pergunta mesmo, porque eu acho que tem 2 níveis, né? O nível da pesquisa geral, ou seja, o que o coronavírus está mudando, o que o Covid está mudando, etc., e o nível do vídeo, né? O que individualmente faz um vídeo subir e descer. O que já é muito mais próximo até da pergunta do Jackson, né? Como fazer essa medida preditiva? Para predição, você precisa saber individualmente o que o vídeo sobe e o que o vídeo desce, e não o termo em geral. O termo em geral ter mais interesse ou não é relevante, mas saber se tal vídeo específico melhorou, ou tal termo interno à classificação do vídeo melhorou, é muito importante para pensar a predição. Enfim.
É isso, adorei a pergunta também, foi bem útil para... Bom, eu não posso resistir, a gente está naquele rescaldo, novamente, quem quiser sair, ok, mas, assim, eu preciso comentar um negócio. Por causa da natureza matemática, de como os algoritmos são construídos, eu diria que não é correto dizer que existe a criação de um comportamento a partir dos algoritmos. O que eles fazem é identificar, por exemplo, a rede neural, eles identificam o equivalente a autofunções. Então, se eles pegam quais são as principais funções que descrevem aquele comportamento. Isso significa que não existe uma criação de um comportamento, existe uma identificação, uma recomendação e uma ampliação e disseminação do comportamento, no sentido de sociologia mesmo, que é o que o Elias está procurando. Assim, se quiser entender como é que o mundo é afetado, é uma coisa, mas não existe criação. Mesmo quando existe uma curadoria indevida, só para deixar clara a minha posição aqui, eu considero, por exemplo, indevido o que fizeram com Trump. Eu não tenho nenhuma simpatia por Trump, mas, assim, um jornal não pode simplesmente cortar uma fala de um presidente da República, mesmo que ele esteja mentindo. A pessoa tem que ter a liberdade para mentir. Aí depois você faz um comentário, para isso que tem os ombudsman, para dizer, eu acho que isso aqui está errado, isso aqui... Mas, assim, essa curadoria, ela é feita pelo algoritmo, em cima de comportamentos que ele identifica. Então, é só uma questão assim, de fundo matemático, eu não acho que tenha a criação. Existe uma identificação e o repasse daquele padrão que foi identificado para procurar na verdade, para mostrar para as pessoas que têm o mesmo perfil coisas que o algoritmo acha ou interpreta, né, matematicamente, que é de interesse dessa pessoa para manter o engajamento. Quem não viu ainda o Dilema Social que está no Netflix, eu recomendo fortemente, porque esse mecanismo é bem descrito lá. Então, é só uma... Eu acho que não é correto falar que tem uma criação. Não, eu acho que eu concordo. Eu acho que eu também... Eu falei que criação é uma palavra ruim para algoritmo mesmo. Mesmo mentira não é uma criação, porque se eu minto e alguém acredita em mim, existe um padrão que o algoritmo é capaz de identificar ali. Mas eu acho que, por exemplo, tem um termo que eu gosto, eu estava lendo ontem mesmo um artigo sobre comunicação sistêmica, e tem uma parte que eu acho sensacional, que é falar, o foco do algoritmo é, acima de tudo, recursividade. É como a última associação vai ser a primeira numa próxima relação, né? Tipo, como ele se autoproduz, em certa medida. E aí, o que eu digo com criação, e eu acho que foi um mau termo mesmo, até mesmo, porque eu acho que você falou, eu adorei o último, até o metade que eu tô tocando, e aí você falou uma coisa que eu achei ótima, que é, tipo, ele mapeia e amplia, e é exatamente isso que ele faz, porque ele faz em paralelo, né? Porque ao mesmo tempo que ele recomenda algo que está na própria plataforma, que ele mesmo considera que é importante, ele faz com que aquilo seja mais importante. Então ele é o fator ordenador, ao mesmo tempo que ele é um fator impulsionador. Ele é os dois ao mesmo tempo. Ele não é apenas um... Se fosse apenas um ordenador neutro, era algo, mas ele pela sua ordenação... Né, como é que eu digo isso, por exemplo? Por exemplo, se você coloca o wall, né, que é o caso do negócio, na primeira posição sempre, as pessoas vão ver mais wall, porque afinal de contas ela está na primeira posição. Existe uma que eles chamam de modulação, né, um soft biopoder, né, é soft, eles vão te... Pelo fato de estar em primeiro lugar, você aproveita e vê. Então tem um certo lado que não é exatamente uma construção, realmente é isso, não é uma criação de comportamento. O comportamento já está aí. Só que ele vai sendo... Sabe quando você pisa muito numa trilha, você está fazendo um caminho, você está indo para uma cachoeira, e aí você pisa sempre no mesmo percurso, e aí ela vai ficando cada vez mais de areia e menos de grama? É isso que o algoritmo, em certa medida, faz. Você vai pisando, e enquanto você vai pisando, ele vai cada vez mais ficando mais claro que esse caminho é mais simples. E por isso ele tende à padronização. Né? Ele tende a que as coisas que ele faça sejam sempre as mesmas. E as pessoas, mesmo quando chegam com uma ideia inovadora e todo mundo decide ver o vídeo de alguém, progressivamente os vídeos vão ficando cada vez mais parecidos. A plataforma domina a forma. Né? É um bom comentário mesmo, porque eu acho que a criação é um mau termo. É um mau termo mesmo. O que é uma intensificação e uma padronização. Você vai criando padrões, mesmo que não seja um só padrão, não é uma grande mídia, não, somente um grande padrão para todo o Brasil, mas são percursos únicos que você vai trilhando enquanto recomenda. Né? Enfim, então, mano. Ok. Já são 12h09, eu acho que
vamos nos despedir, então, né? Obrigado de novo, Chico. Mesmo o rescaldo teve muito mais gente do que a média, né? Normalmente o rescaldo é 3, 4 pessoas, ainda tem pelo menos 25, descontando os repetidos. Legal, foi uma... Eu fiquei muito satisfeito, viu, Jean? Funciona. Vamos continuar. Vai ter o Journal Club, vamos voltar full throttle daqui para frente, primeira sexta-feira de cada mês. Eu não sei exatamente como fica janeiro, vou ter que ver como é que estão as férias das pessoas, para ver se é a primeira mesmo, ou se a gente dá uma esticadinha, mas já vai ter um na primeira sexta-feira de dezembro, ok? 11 horas, mesma coisa. Obrigado, Jackson, por ter me convidado, eu adorei, de verdade, foi muito legal de fazer. E obrigado por todo mundo que ter ouvido e ter aguentado até aqui, arrasaram. Obrigada, Francisco, obrigada, Jackson, bom fim de semana para todos, pessoal. Bem, Tchau. Tchau, gente, obrigada, bom final de semana para todos. Tchau. Obrigada, Chico, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, bom final de semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Suzana, Muito bom, obrigado. meninas. Oi, Jackson. Obrigada a você, obrigada, Francisco, foi ótimo. Parabéns, gente, foi muito legal, sucesso mesmo. Obrigado a vocês todos, mas Suzana, eu fiquei olhando para ela como referência para saber como é que eu me comportava, tá? Então, eu acho que eu gaguejei menos, etc e tal, por causa do apoio moral visual. Valeu para vocês todos. Ótimo, bom Tchau. final de semana. Tchau, até mais. Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.